E eu gostaria, através da orientação do Espírito Santo, mediante a oportunidade que me é dada, compartilhar com os irmãos o texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Eu quero ler juntamente com os irmãos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1, 2 e 6. Eu vou ler através do Data Show, porque eu estou com um óculos reserva, porque o meu acabou dando um probleminha e ele está em manutenção. Então eu vou ler através da tela. Todos encontraram o texto? Amém? Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. O 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Assente-se glorificando ao Senhor. Nós entendemos a necessidade e a intencionalidade do Espírito Santo em falar com a sua igreja, através da sua palavra, após a ministração dos louvores, após tudo aquilo que já fora realizado aqui. E nós sabemos que a importância que se dá ao fato de que a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada e ser agasalhada no nosso coração. Irmãos, essa é uma das profecias mais pujantes e mais inquietantes de todo o contexto bíblico. Ela é uma daquelas profecias que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa estrutura espiritual, porque ela relata um advento, ou o advento mais significativo na história da humanidade. E o que me chama a atenção é que a profecia de Isaías, no capítulo 9, ao qual nós fizemos referência através de 3 versículos pontuais, ela tem algumas particularidades que merecem ser destacadas, porque elas são extremamente relevantes dentro da perspectiva profética daquilo que se diz respeito à chegada do Messias nesta terra. E não só a chegada, mas a sua estada, a sua permanência para o desenvolvimento e o cumprimento profético através daquilo que Cristo representa dentro do contexto histórico na história da humanidade. E o que me chama a atenção é que o profeta Isaías, ele toca num ponto extremamente
extremamente crucial. Por que não dizer um ponto angustiante? Por que não falar que Deus revela a Isaías uma das questões que mais angustiaram, mais causaram desconforto na história do povo de Israel? Só que, na mesma proporção em que Isaías fala de um tempo de entenebrecimento, na mesma toada, ou na mesma linha profética que Isaías fala de um tempo angustiante, um tempo de dor, ele também relata no mesmo versículo, no primeiro versículo, que há um contraponto, há uma contrapartida, e há uma esperança em cima daquele tempo de angústia. No versículo 2, as coisas parecem que se clarificam um pouco mais, e há um vislumbre de algo mais peculiar que nos dá um entendimento um pouquinho mais claro a respeito do que Deus está revelando ao profeta. Então, no versículo 2 ele faz uma divisão entre um tempo de trevas, um tempo de escuridão, e que dentro do mesmo contexto haveria um tempo de luz. Então, num cenário caótico, num cenário de angústia, de desolação, de inquietação, num cenário em que Israel se encontrava aflita, afligida, angustiada pelos seus opressores, e nesse tempo a história vai relatar a invasão dos assírios no século 8, mostrando que dentre as tribos de Israel, as de Naftali e Zebulon, foram aquelas que tiveram o desprazer de serem a porta de entrada do caos em Israel. Vale a gente abrir um parênteses aqui para dizer que nesse tempo, Israel, quando assim nós damos essa conotação, nós estamos falando de uma parte do reino, porque a nação toda de Israel, ela está dividida entre reino do norte, que é Israel, e reino do sul, que era formada apenas por duas nações, por duas tribos. E nesse momento histórico, Israel, as tribos do norte, que formavam apenas um conglomerado de tribos, e lembre-se que mesmo tendo essa divisão no reino, Deus nunca olhou para Israel nessa perspectiva de divisão. Deus nunca foi um Deus separatista. Deus sempre olhou e manteve as suas promessas para Israel dentro do seu contexto de nação. Deus nunca viu Israel como o reino do norte ou o reino do sul. Deus via uma nação ao qual ele criou, ao qual ele forjou e ao qual ele determinou as suas promessas. Então a gente aprende aqui, irmãos, que a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem para realizar através daquilo que ele prometeu ao seu povo, é sintetizado na integralidade de como Deus nos enxerga, de como Deus nos vê. Deus não vê uma igreja dividida, Ele não vê irmãos da classe A ou irmãos da classe B. Deus não vê irmãos elitistas e irmãos seletistas. Eles não vê irmãos que têm um poder aquisitivo maior ou irmãos que têm um poder aquisitivo menor. Deus não vê a igreja em várias camadas. A promessa de Deus, ela se cumpre para uma igreja homogênea,
integralizada, integral. E eu quero profetizar aqui nessa noite que essa igreja será alvo das bênçãos do Senhor hoje e amanhã e até que o Senhor retorne para buscar este povo. Então perceba, irmãos, o profeta, dentro dos capítulo 9 do profeta, do seu livro, Isaías, ele vai anunciar o evento mais importante da história da humanidade, que é a chegada da luz ao mundo. Mas o profeta, em momento algum, ele ignora a dura realidade da escuridão que existe no mundo. Ele mostra um tempo de escuridão para Israel, um tempo de perseguição, um tempo de assolação, um tempo de cativeiro, um tempo de cerco, de sítio. Mas mesmo ele vislumbrando esse cenário caótico, ele diz que uma luz iria brilhar. Ele diz que uma luz iria resplandecer sobre as trevas. Ele diz que uma luz iria inundar o mundo. E o mundo que vivia em trevas passa a ver uma gloriosa luz. E essa não é uma luz qualquer. Não é uma luz artificial. Não é uma luz que se acende e apaga através de um interruptor. Essa luz resplandece desde a anunciação de todas as coisas. Essa luz era antes de ser todas as coisas. Essa luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, essa luz que ilumina a nossa caminhada, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para os nossos caminhos, é uma luz que independe de qualquer ação humana para resplandecer nesta terra. Eu estou falando da luz que se chama Jesus. E se existe uma razão, uma causa para nós nos reunirmos em um dia de hoje para celebrarmos uma data festiva, comemorativa, quantos não amam o Natal? Por mais que seja apenas uma data simbólica, em que luzes e enfeites são colocados nas extensões das ruas da cidade, onde as pessoas saem para comprar presentes, onde as pessoas se reúnem para se confraternizar, para estar em volta de uma mesa. Tudo isso é muito lindo, tudo isso, Abner, é maravilhoso, mas o sentido especial do Natal é que, mesmo que nós possamos estar passando por momento de densas trevas, mesmo que a gente viva período de escuridão nas nossas vidas, a gente tem uma garantia, a gente tem uma certeza, a gente tem uma firmeza, a gente tem uma confiança, a gente tem não só uma mera expectativa, mas uma convicção pujante no nosso coração, que essa luz não vai brilhar, mas essa luz já brilhou, já está brilhando nas nossas vidas, está brilhando no meio do seu povo. Então, irmão, o fato de nós estarmos aqui essa noite é motivo de nós dilatarmos o nosso peito, abrirmos a nossa boca, estender as nossas mãos aos céus e glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, e que está entronizado entre os serafins e os querubins, e está para ser adorado e reverenciado pelo seu povo. Então perceba, irmãos, essa profecia, ela tem uma característica especial, porque ela vai destacar esses períodos, esses tempos, e tudo aquilo que está dentro dessa bolha, dentro desse parênteses de tempo, ela vai sofrer as ações daquilo que está acontecendo no momento no mundo. Eu amo as profecias bíblicas porque elas não rejeitam a realidade,
elas não esquecem o futuro, elas são a base do futuro. E toda profecia, ela é construída no futuro, aonde o chão da história não se deixa de levar em conta. Então, Isaías está falando de um tempo, de uma realidade difícil de se viver, de um tempo obscuro, de um tempo em que as pessoas que caminhavam e viviam naquele período, eles não tinham uma esperança, eles não tinham uma perspectiva, eles apenas viviam a dura realidade de estar debaixo de um jugo, viver na escravidão, sem saber o que poderia acontecer no outro dia. E muitas vezes a nossa vida também é assim. A gente é envolvido em circunstâncias, em situações em que o amanhã parece ficar muito distante, em que aquilo que possa acontecer no outro dia não nos dá nenhuma esperança de vida. Mas é por isso que existem as profecias. Toda profecia, ela vai analisar a realidade vivida para dar uma perspectiva de futuro superior àquilo que se está vivendo. Porque quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para a sua igreja nessa terra, Ele não está apenas pensando no que nós estamos vivendo hoje. Deus já está programando aquilo que você vai viver amanhã. Deus já está interessado em saber como você se programará para superar o amanhã. Ah, pastor, mas o amanhã não me pertence, e eu espero a vinda do Senhor hoje, eu não espero o dia de amanhã. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu também entendo que se Jesus não vier hoje, nós precisamos estar preparados para o amanhã. Nós precisamos entender que se Jesus não cumprir todos os seus desígnios na vida de cada um de nós ou da sua igreja no dia de hoje, amanhã nós precisamos estar preparados. E muitas vezes o amanhã ainda é uma noite de densas trevas. O amanhã ainda é um tempo de escuridão. É um tempo de inseguranças, de incertezas. Mas a profecia bíblica diz que para o povo que andava nas trevas, viu-se raiar uma luz. E eu creio que essa luz vai raiar na tua vida esta noite, meu irmão. Eu creio que esta luz vai brilhar no seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, não perca a sua esperança, não deixe de acreditar naquilo que Jesus um dia prometeu para você, não deixe de acreditar em tudo que Jesus um dia fez por você, mas acredite que se hoje você está passando por um período de densas trevas, um período de escuridão, a qualquer momento a luz que brilha na eternidade vai raiar no seu coração e vai te dar novas perspectivas, e vai te mostrar aquilo que você ainda não viu, e vai te conceder aquilo que você ainda não alcançou. Eu estou profetizando aqui nessa noite para você que os próximos passos da sua vida serão passos de vitória, passos de conquista. Você vai alcançar o inalcançável, você vai atingir o inatingível. A tua vida foi feita para a honra e louvor da glória do nome do Senhor. Por isso adore Ele, porque você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para vencer. Olhe bem, Zebulon e Naftali eram as tribos que margeavam as fronteiras de Israel. Evidentemente, era por ali que o inimigo avançaria. Era por ali a via de acesso que o inimigo usaria para invadir a nação de Israel.
Então essa profecia chega nesse tempo em que Israel não tem identidade, em que esse reino dividido entre 10 e mais 2 nações, essas 10 nações, ou essas 10 tribos, elas olham para Zebulon e Naftali e viram as costas, porque elas se tornam o opróbrio de todas as outras tribos, porque ali estão os inimigos, ali está a miscigenação, ali está o sincretismo, ali estão as pessoas que se misturam com os povos, e existia essa pecha entre as outras tribos de Israel, em olhar para Zebulon e Naftali, e achá-las desprezíveis, porque elas se sujeitavam a tudo aquilo que vinha de fora, e além da nação estar dividida, agora as tribos dentro de um contexto, elas não se dão, e todo Israel, e toda a tribo, e todo o reino do norte, olha para essas duas tribos, e não vê nada nelas de agradável, não vê nada nelas que traga algum tipo de benefício para o resto da nação, e elas se tornam como opróbrio para todo o povo. Israel vira as costas para Naftali e Zebulon. Mas a profecia de Isaías diz que é nesse cenário, nessa geografia, nesse espaço de terra, em que o profeta anuncia que o menino que iria nascer começaria a sua trajetória. É ali que o menino que viria a esta terra se tornaria um homem, e como homem ele cumpriria todos os seus desígnios, todos os seus propósitos. E esse menino que se tornaria homem, ele não viraria as costas para nenhuma das tribos de Israel, ou melhor, ele não viraria as costas para ninguém. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que toda a profecia de Deus, dentro do seu tempo determinado, ela se cumpre, e nem uma vírgula daquilo que Deus fala deixa de se cumprir, e nem um tio, nem um ponto daquilo que Deus diz deixa de acontecer. Então eu tenho uma notícia boa para você: o Deus que falou no passado é o Deus que continua falando. Ele fala através dos profetas, ele fala através da maior de todas as profecias, e tudo aquilo que Deus disse que iria fazer na tua vida vai acontecer. Não importa como, não importa de que jeito, não importa qual é o cenário em que você está inserido, não importa a geografia que você está vivendo, não importa se todo mundo está virando a cara para você, não importa se as pessoas viram as costas para você e dizem: esse aí está desprezado, esse aí acabou, esse aí não tem mais jeito. Não importa, não importa como as pessoas estão olhando para você, eu quero te dizer que dos altos céus, os olhos do Senhor estão fitos para a sua vida. Há uma palavra a seu respeito, há uma palavra profética a seu respeito. Não importa como você se encontra, irmão, não importa como você se vê, não importa se no seio da sua família as pessoas não acreditam em você, não importa se os seus amigos, as pessoas que você ama, elas te desprezaram, elas te abandonaram. Oh, irmão, escute: o menino que nasceu, ele tem um principado sobre os seus ombros, e ele veio para reinar sobre a sua vida. Ele veio para te dizer: ei, ergue a sua cabeça,
Ah, irmão, mas eu estou tanto tempo nessa decepção, nesse fracasso, nessa frustração. Eu não consigo contemplar, eu não consigo enxergar nada. A minha vida é só derrota, desânimo, destruição, fracasso. Tudo que acontece comigo tem um viés negativo, nada é positivo. E eu não sei por quanto tempo você vive isso. Eu estou sendo muito profético aqui nesta noite. Eu não sei por quanto tempo você vive isso, mas eu acredito nessa palavra, cada palavrinha. Eu acredito em cada palavra aqui escrita. E essa palavra me dá a garantia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra me dá a garantia de que nele você pode todas as coisas. Essa palavra me dá a garantia de que se você se levantar e andar, você vai contemplar coisas gloriosas na sua vida. Essa palavra me dá a garantia e ela me dá a certeza de que aquilo que você viveu até aqui não é superior àquilo que você vai viver daqui para frente. Essa palavra me dá a garantia que o teu começo pode ter sido de destruição e de ruína, mas o teu final crescerá de maneira sobressalente. Essa palavra me dá a certeza de que você até aqui pode ter rastejado, pode ter ido às mínguas, mas essa palavra me dá a garantia de que o teu futuro será de vitórias e conquistas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, levante a sua cabeça, irmão. Esqueça o opróbrio. Há um tempo de trevas, sim há. Há um tempo de densas escuridões, sim há. Mas há um tempo de luz para a tua vida. Há um tempo de luz que vai resplandecer no seu coração. Há um tempo de conquistas. Porque entenda uma coisa, irmão, eu não sei em que escuridão você se envolveu. Eu não sei quanto tempo de escuridão há na sua vida. Eu não sei se você vislumbra o horizonte e você só vê trevas. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: a escuridão pode fazer parte de um contexto, mas ela não tem o controle da sua história. A escuridão tem o contexto, mas a luz que resplandeceu na tua vida, ela tem o controle. É Cristo que controla a tua vida, é Cristo que controla todas as ações da tua vida, é Cristo que comanda o seu barco, é Ele que é o seu general, é Ele que está protegendo e te guardando. Escute, se você chegou aqui mesmo na escuridão, se você chegou aqui tateando, colocando a sua mão nas paredes para não se perder, para não tropeçar, eu quero te dizer, mesmo assim, se você chegou até aqui, é porque o Cristo que nasceu, que viveu nesta terra, morreu, mas ressuscitou com poder e grande glória. É Ele que te sustenta, é Ele que te coordena, é Ele que é o teu general. Portanto, irmão, a vitória está garantida pelo poder que há no nome de Jesus, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A escuridão pode ter uma proposta para destruir a tua vida, mas Jesus tem um propósito para que a luz resplandeça no teu ser. Se você pode, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Nós não entendemos que a luz pode se sobrepor, que a escuridão pode se sobrepor à luz. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Escute, a escuridão pode até ser uma realidade na tua vida, mas ela não pode ter o domínio da tua vida. A dor, o sofrimento, a angústia, ela pode ser a tua realidade hoje, mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que a luz que vai brilhar no teu ser vai mudar toda a história.
pense, irmãos, e nunca foi para ser fácil, nunca foi. Se fosse para ser fácil, irmão, nunca Jesus prometeu facilidades nessa terra para nós. Ele disse: se você quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Escute uma coisa, irmão, o que precedeu o Natal? O que precedeu o Natal foi uma noite de trevas. O que, pastor? O que veio antes do Natal, irmão, foi uma noite de trevas. Porque antes de Jesus nascer, você conhece a história mais do que eu, estava lá um camarada chamado José, com a sua esposa chamada Maria, perambulando por Belém, à procura de uma hospedaria. Estava José rasgando a noite, procurando um lugar para que ele e a sua esposa repousassem, porque ela estava nos dias de dar à luz ao menino. E enquanto José, angustiado, procurava um lugar para alojar a sua esposa, Maria sentia as contrações, as dores, e quem sabe ela pensava: aonde eu vou ficar para poder dar à luz ao meu filho? Então entenda uma coisa, irmão, não existe um Natal de luz, a noite feliz, antes de ser noite feliz, foi uma noite de angústia, foi uma noite de apreensão, foi uma noite de dor. Você já parou como pai, ver a sua esposa estar entrando em trabalho de parto, e você não saber aonde pôr a sua esposa, e todas as portas que José batia, elas se fechavam? Aqui não tem mais vaga, aqui não tem mais lugar, a hospedagem está cheia. Escute o que eu vou dizer para você: quantos nãos você já recebeu na sua cara? Quantas pessoas já olharam para você e disseram: você não tem jeito? Quantas pessoas já olharam para você, e eu não me furto em dizer aqui que tem filhos que já receberam essa palavra de paz, dizendo: você não vai dar em nada. E quem sabe você cresceu com esse trauma na sua mente e no seu coração, e você aceitou Jesus, mas ainda tem essa palavra. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas você tem essa palavra ainda que fica martelando na tua mente. Aleluia. E quem sabe mesmo você sendo um servo do Senhor, essa palavra tenta te destruir todos os dias, de alguém que disse uma vez: não, você não tem jeito, para você não dá, e fecha uma porta na sua cara. Mas entenda uma coisa, irmão, o menino vai nascer, o menino vai nascer, não importa onde, Eduardo, não importa como, não importa se não é num hotel 5 estrelas, em uma cama com roupas de algodão egípcio, ou se é numa estrebaria dentro de um coxo, aplainado por palha. Existe uma palavra profética dizendo: um menino nasceu. E eu quero profetizar aqui nessa noite, irmão,
não existe nenhuma porta fechada, não existe nenhuma palavra negativa, não existe nenhuma palavra de derrota, não existem noites angustiantes que vão mudar aquilo que está determinado nos planos de Deus, aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Irmão, pode o inferno se levantar contra a tua vida, o Natal, ele é uma realidade. O menino vai nascer na tua vida, o menino vai nascer, o menino vai nascer. Eu profetizo que a noite de trevas se transformará em uma noite de paz, uma noite de paz, uma noite feliz, uma noite de alegria. Você vai poder contemplar as estrelas brilhando no céu, dizendo: o menino nasceu, o menino nasceu, o menino nasceu. A vitória já é tua, pelo poder que há no nome de Jesus. E quando isso acontecer, irmão, escute: não existe trevas neste mundo que sejam capazes de aplacar a luz que vai brilhar na tua vida, porque a luz de Jesus é aquela que faz a separação entre o dia e a noite, porque quando a luz chega, diz lá em Gênesis, a luz chegou e as trevas foram dissipadas. Eu estou profetizando o melhor de Deus para você hoje aqui, irmão. Eu estou profetizando o melhor de Deus para você. Eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de triunfalismo, eu não estou falando de bênçãos materiais. Eu estou falando que a tua vida vai ser cheia da presença de Deus. Independente do que você viver, a glória de Deus vai resplandecer na tua vida. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Escute: as trevas trazem humilhação e desprezo, mas a luz, ela restaura a honra. Que era Naftali e Zebulon entre as tribos de Israel, eram as desprezadas, eram as abandonadas, eram aquelas desprezadas, porque a escuridão, ela não é estática, a escuridão se movimenta, e ela tenta entenebrecer tudo aquilo que ela atinge. E Naftali e Zebulon estavam nessas densas trevas, e muitas vezes as trevas são imponentes, são intermináveis. Quantas vezes você colocou a sua cabecinha no seu travesseiro e o sono foi embora, e você vira de um lado para o outro e diz: essa noite está interminável. Quantas vezes você suspirou pelo romper da aurora numa noite dessas, de dor, de sofrimento, de angústia, de não ter perspectivas para o amanhã, de ficar pensando e remoendo durante toda a noite: o que vai ser de mim no amanhã? O que eu vou fazer amanhã para superar todos os problemas que eu estou envolvido? Mas entenda uma coisa, irmão: Isaías vai afirmar que essa luz brilhou aonde? Na Galileia dos gentios. Porque Naftali e Zebulon era nada mais e nada menos do que o território aonde Jesus iniciou o seu ministério. Se você olhar para o livro do evangelista Mateus, você vai perceber que no capítulo 4, a partir do versículo 12, existe uma profecia a respeito desse lugar, dizendo que Jesus retornaria
para esta região, entre Naftali e Zebulon, a Galileia dos gentios, para se cumprir a profecia. E a Galileia, irmão, era dos gentios. Os próprios israelitas olhavam para a Galileia e a desprezavam. E esse desprezo, Eduardo, não era apenas naquele momento em que Jesus trilhava aquele solo árido da Palestina, que na verdade nem é Palestina. Esse desprezo já havia daqueles tempos, onde os assírios dominavam o território. Mas escute, aonde um dia foi terreno de domínio do adversário, é por ali que Jesus vai começar a sua obra. É por ali que Jesus vai começar a triunfar. Quem sabe, irmão, a tua vida foi um terreno dominado pelo adversário. Quem sabe o inimigo das nossas almas tripudiou você até hoje. Quem sabe ele fez de você gato e sapato. E eu sei que existem várias pessoas aqui que, se fossem testemunhar, elas iriam dizer: ah, pastor, a minha vida anteriormente era isso, era aquilo, era aquele outro. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida, escute, eu quero dizer para você nessa noite: se a tua vida está um caos, se a tua vida está virada do avesso, eu quero te dizer, é bem por aí que Jesus vai começar a caminhar para fazer a sua obra. E a obra que o Senhor completa, a obra que o Senhor realiza, ela é uma obra completa. Escute, os próprios israelitas olhavam para a Galileia e diziam: essa Galileia é dos gentios. Essa Galileia misturada, cheia de outros povos, de outras nações, eles não são dignos, eles não têm o nosso sangue puro correndo nas veias, porque eles se deram à miscigenação, ao pragmatismo. Mas enquanto os próprios israelitas olhavam para a Galileia com desprezo, dizia: essa é a Galileia dos gentios. Profeticamente Jesus está dizendo: o meu nome, ele não vai se propagar apenas em Jerusalém. O meu nome, ele não vai apenas se propagar em um território onde algumas pessoas acham que ele deve se propagar. A profecia de Malaquias diz que desde o nascente do sol até o poente será grande, diz o Senhor, o meu nome entre as nações. A luz que resplandeceu no mundo lá em Belém não se limita a apenas um espaço geográfico. Essa luz que um dia atingiu a nossa vida, ela não se limita apenas a Guaratuba, ela não se limita apenas a uma placa denominacional. Essa luz que resplandece até hoje, ela invade Guaratuba, o Paraná, o Brasil, os continentes, os hemisférios, aonde quer que esteja uma alma que respire, o nome de Jesus será proclamado e ele será engrandecido, porque o nome dele é grande entre as nações. E eu quero finalizar dizendo: onde a luz governa, as trevas se prostram. Quando a profecia se cumpriu e Jesus começou o seu ministério na Galileia, ele poderia começar em Jerusalém, o centro da adoração mundial, a capital religiosa do mundo. Poderia, mas Jesus começou o seu ministério no lugar mais desprezado. E quando ele
pisou o solo da Galileia, o céu invadiu a terra. E os milagres começaram a acontecer. E a Bíblia diz que por onde Jesus passava, os coxos andavam, os mudos falavam, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos eram ditos: larga a tua muleta e comece a andar. Foi na Galileia, irmãos, em Cafarnaum, no QG, no quartel-general de Jesus, na estrada que vai para o mar, foi que ele manifestou todo o seu poder e a sua glória. Foi que ele mostrou ao mundo quem ele era. E escute que eu vou te dizer para finalizar: o Natal não é apenas o Natal porque o menino nasceu. O Natal é Natal porque ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu poderia encerrar esse simples sermão dizendo para você assim: que você tenha um feliz Natal e um próspero ano novo, e que todas as coisas que você deseja nesse Natal se concretizem. Mas eu quero ir mais além. Eu quero dizer que o Natal, ele não te preenche apenas em um dia de celebração. O Natal, ele preenche a tua vida, ele muda a tua história, porque o menino nasceu, Lúcia, o menino nasceu. E ele nasceu aí no seu coração, ele nasceu na sua vida. Essa luz brilha dentro de você, então fique de pé, por favor. Vamos celebrar esse Jesus, essa noite feliz, essa noite de adoração, porque quando Jesus nasceu, a escuridão recuou e ela se prostrou diante da luz que ilumina o mundo e vai continuar iluminando até o grande dia em que ele diga: basta, agora chega. Mas enquanto isso, irmão, enquanto isso, você precisa carregar essa luz contigo. Não deixe essa luz se ofuscar, não deixe essa luz apagar. Não diga apenas que você tenha um feliz Natal, mas diga que você viva o Natal, porque o menino nasceu. A terra que andava perdida, entenebrecida, ela deixou de ser vil, porque o menino nasceu. Irmão, escute, há uma esperança para você, há uma esperança para nós. A tua história não termina aqui, porque Jesus está fazendo a sua luz brilhar todos os dias. Levante a sua mão, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor que nos dá a esperança em que nós acreditamos, não apenas em uma luz artificial, uma luz que pode brilhar por um tempo e se apagar, não. Essa luz dura para a eternidade. A luz do teu Espírito, através do Cristo que nasceu, do Cristo que morreu, mas ressuscitou com poder e glória, ela continua brilhando. O Natal, irmão,
O Natal só é o Natal porque a luz nunca vai se apagar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar bênçãos sobre medidas para a tua igreja. Que cada um dos teus filhos seja alcançados pelo teu poder. Eu, com a autoridade que é no nome de Jesus, eu ministro cura aqui nesse lugar. Eu ministro cura nesse lugar. Que essa noite natalícia seja uma noite de cura. Cura psicossomática, cura emocional, cura na alma, cura no físico. Pai, no nome de Jesus, que a tua luz possa brilhar no coração do teu filho, na sua alma, invadir o teu ser, e que, Senhor, todo mal se dissipe, que todas as amarguras, que todos os sentimentos contrários, que todas as dores, que todas as falências, elas sejam dissipadas pela luz do Cristo, que vive, que reina para todo sempre. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, Deus abençoe.